Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana é orgulho ferido. Senhor nosso Pai, a Ti te dou graça por quem o Senhor é. Me ajude a compreender a importância da minha existência nessa terra, para que o Teu nome continue sendo glorificado, santificado através da minha santificação. Nós dependemos do Senhor, te damos graça por toda a tua bondade, todas as tuas benesses. Perdoa os meus pecados. Me ajude, Pai, a passar essa mensagem para os meus irmãos, para minhas irmãs, que cada pessoa agora, nesse momento, possa ter o seu coração e a sua mente aquietados no Senhor. Prestar a atenção e receber o que o Senhor deseja nos ministrar nesse dia. Tamanha importância que precisamos ter de entendimento do que o Senhor quer nos ensinar. Através da tua Ruach HaKodesh, me capacite a passar o que o Senhor tem, compartilhar o que eu recebi primeiro com a minha esposa, compartilhar com os meus irmãos, e que cada um possa entender, compreender, tomar propriedade para a sua própria vida e ter a sua vida transformada pelo Senhor e reescrever a história da sua vida. Em nome de Yeshua, nos ajude. Nós dependemos do Senhor, B'Shem Yeshua Mashiach. Que assim seja. Tema da mensagem: orgulho ferido. Nessa paraxá 24, Vaikra, e chamou, nas leituras que nós fizemos em Vaikra, Levítico capítulo 4, versículo 1 a 4. Capítulo 4, versículo 13 a 16. Capítulo 4, versículo 22 a 24. Nos ensina que nem todas as ofertas feitas a Hashem possui um aroma agradável para Hashem. Em especial, as ofertas que deveriam ser oferecidas para expiar os pecados cometidos por engano pelo Kohen, ungido, ou pela comunidade de Israel, ou até mesmo pelos líderes entre o povo de Israel. Ofertas que eles deveriam apresentar quando eles tivessem consciência, entendimento do que eles haviam feito de errado, ou fossem descobertos de alguma forma por outra pessoa. Essas ofertas não tinham um aroma agradável diante de Hashem. Entretanto, se uma única pessoa cometesse um pecado de forma involuntária, sem saber, realizando algo contrário às instruções de Hashem, quando esta pessoa, este indivíduo, fosse alertado por alguém sobre o seu pecado, essa pessoa deveria impor as mãos sobre uma oferta, um animal, e sacrificar essa oferta, esse animal, pelo pecado dela. O Cohen seguiria com o ritual posteriormente, queimando essa oferta que subiria como oferta agradável a Hashem. Vaikra, Levítico, capítulo 4, versículo 31b. O Cohen queimará sobre o altar como aroma fragrante para Adonai. Assim, fará expiação, o Cohen fará expiação por ele e ele será perdoado. Pecado por engano. Que uma pessoa, de forma individual, cometesse
ali trazia a culpa sobre a própria vida dela. E isso se mantém até os dias de hoje. Porém, o pecado que um Cohen ungido, ou um pecado da comunidade de Israel, ou até mesmo de um líder de um grupo de pessoas dentro da casa do Senhor, quando é cometido, quando é descoberto por outras pessoas, traz consequência sobre a vida de todos, produzindo muitas vezes escândalos que envergonha o nome sagrado de Hashem na vida de outras pessoas. É isto que a Ruach HaKodesh deseja nos alertar e nos ensinar no dia de hoje. A Torá ensina sobre líderes que erraram, pecaram e criaram situações que trouxeram escândalos entre as pessoas da comunidade de Israel. O Cohen Gadol, Eli e seus 2 filhos, Coanim, são exemplos dessa situação. O povo de Israel sabia o que os filhos de Eli faziam de errado, conheciam os seus pecados e relataram os problemas a Eli, que não aplicou as devidas correções em sua casa. Não destituiu seus filhos do serviço sacerdotal e deixou as coisas seguirem, as coisas sobre a responsabilidade dele, seguirem soltas, com pecados gravíssimos diante de Hashem, dentro da casa de Hashem. E como resultado, alguns anos depois, Eli perdeu a promessa de Hashem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30. Por que você está demonstrando esse desrespeito para com os meus sacrifícios e ofertas, os quais eu ordenei que fossem feitos na minha morada? Por que você demonstra mais honra aos seus filhos do que a mim, ficando gordo com as partes mais escolhidas de todas as ofertas de Israel, meu povo? Portanto, Adonai, o Deus de Israel, diz: eu tinha dito antes que sua família e a família do seu pai andaria na minha presença para sempre. Agora, porém, Adonai diz: esqueça. Eu respeito aqueles que me respeitam, mas aqueles que me desprezam encontrarão desprezo. Eles perderam a bênção do Senhor e nem se deram conta. Eli perdeu o controle, perdeu o comando de dentro da casa dele e não teve forças para fazer o que a Torá ordena que seja feito. Assim ele se tornou cúmplice dos pecados dos filhos dele e deixou que esse pecado entrasse dentro da casa de Hashem, trazendo escândalos para o povo de Israel. Então Eli foi sentenciado com os filhos dele que morreram na guerra contra os filisteus. Situação em que a arca do testemunho foi levada pelo inimigo e Eli, no mesmo momento que soube do ocorrido, morreu. Talvez não quisesse ter problema com a família e escolheu ter problema com Hashem.
Ao mencionar esse exemplo, espero que haja compreensão do que a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar. O pecado sempre trará, de alguma forma, consequências sobre as nossas vidas. Vou ler novamente e devagar. O pecado sempre trará, de alguma forma, consequências sobre as nossas vidas. Precisamos sempre nos empenhar para vivermos pelas instruções da Torá. E se formos alertados sobre algum pecado que pode envolver a nossa vida ou a vida da nossa família, precisamos corrigir a situação o mais rápido possível para ficarmos em conformidade com as instruções de Hashem, a Torá. Pessoas ao pecarem, principalmente se o pecado for do conhecimento de outras pessoas, pode desencadear uma reação imediata, seguida com outras reações, seguida por outras reações. Normalmente a primeira reação é a pessoa sentir uma vergonha muito grande. E na sequência, apresentar justificativas para defender a razão do seu pecado por causa do seu orgulho ferido. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Imagine a seguinte situação. Histórias da vida real. Isto acontece, e com muita frequência. Uma pessoa em dificuldades financeiras pediu um empréstimo a um amigo, que emprestou o valor desejado, ajudou o amigo ali, sem cobrar nenhuma taxa de juros, como diz as Escrituras. Passado o prazo estabelecido, o devedor não devolveu o valor. Não pagou sua dívida e não informou nada ao seu credor. Esqueceu, deixou como estava. Quem sabe ele esquece. Eu quero esquecer o que eu devo. Pecou porque não cumpriu a sua palavra diante da Torá, diante de Hashem. O amigo credor, por sua vez, passou por uma necessidade financeira, cobrou o empréstimo e o amigo que estava devendo, por causa da cobrança, passou a odiar o amigo que havia ajudado ele anteriormente. Na mente, no entendimento, no julgamento do amigo devedor, ele passou a se sentir vítima pela cobrança que recebeu do que ele deveria ter pagado na data acordada. E não fez. E pior, esqueceu da ajuda que recebeu do amigo quando ele precisou. O devedor não é vítima, mas sim um pecador que não consegue sequer reconhecer os seus próprios erros. Não consegue ser grato a quem ele pode ver que o ajudou, menos ainda ser grato a Hashem, que ele não pode ver. Vamos tentar compreender por que ocorre esta confusão na mente das pessoas. Uma pessoa, quando se sente envergonhada por causa do seu orgulho ferido, ela deseja se esconder. E vai se empenhar com tudo que ela tem e pode para
esconder, colocar embaixo do tapete a sua vergonha. Isso não significa que ela esteja arrependida do que ela fez de errado. Na situação que mencionamos sobre a pessoa que pegou o empréstimo e não pagou, por causa da vergonha, ela não consegue admitir que é devedora. E para esconder a própria vergonha, toma ações de raiva para punir a pessoa que havia ajudado quando ela mais precisou. A vergonha trouxe uma confusão no entendimento da pessoa devedora, que fez com que ela acreditasse que não era devedora, mas que a outra pessoa, o credor, ele sim, era intolerante e não queria compreender a situação dela. Inversão de valores. Pessoas que agem dessa forma querem receber uma compreensão maior para os seus erros, um tratamento diferenciado para os pecados delas, mas elas não oferecem o mesmo para outras pessoas. E o que elas fazem? Elas pecam diante de Hashem por julgar. Pecam por não ver a verdade. Pecam por tratar mal quem as tratou bem. E segue acrescentando pecado sobre pecado na vida delas. Isso tem ocorrido na vida de muitas pessoas e com muita frequência nessa terra. Quanta confusão. Outra situação. Preste atenção. Um chefe de família, um roshi. Quem que é um roshi? Um chefe de família. É aquele que tem Yeshua como roshi dele. E esse é um roshi. Dentro da casa dele. Esse chefe de família que tem Yeshua como roshi da cabeça dele, Yeshua como roshi dele, ele é uma autoridade dentro da casa dele. A ser respeitado. Se ele for surpreendido por algum motivo, confrontado em seu pecado, por sua esposa, por seus filhos, a atitude deste homem temente ao Senhor deveria ser enfrentar imediatamente a sua vergonha, reconhecer o seu erro, se arrepender, pedir perdão e se retratar com as pessoas envolvidas e, diante de Hashem, e se empenhar para viver realmente em novidade de vida. E não tentar esconder debaixo do tapete a sua vergonha. Abrindo espaço para o orgulho ferido, tentar justificar o seu erro. Acusando outras pessoas, o irado, maltratando sua esposa, os filhos, maltratando as pessoas dentro do seu lar, em sua ira, com atos de violência. Porque se ele fizer isto, vai acumular mais pecado sobre a própria vida dele diante de Hashem. O fato de estarmos em uma posição de liderança, seja na nossa casa, seja no ministério de Hashem, que Ele confiou nas nossas mãos, exige de nós uma maior responsabilidade e com humildade, para que o nome do Senhor não seja envergonhado através da nossa vida. Porque as pessoas veem o Senhor através do que você faz, do que você fala, das tuas ações. Saiba você disto. O nosso orgulho, principalmente quando ferido,
pode dividir pessoas, romper relacionamentos, amizades. Pessoas podem deixar de congregar na casa do Senhor. E pior, pessoas podem se removerem do caminho de Hashem através de Yeshua. Quer saber? Esse Deus eu não quero para a minha vida. E isso será imputado, cobrado de você, que permitir que isto ocorra através da sua vida. Portanto, tenha muito cuidado com as mensagens que você recebe, que produzem indignação. Não repasse, não dê forward de nenhuma mensagem que faz mal ao seu espírito, porque isto vai fazer mal para outras pessoas. Corte o mal pela raiz, no seu início. Trash, jogue no lixo o que não te faz bem, porque não vai fazer bem para outras pessoas. Em momentos tensos, existem momentos tensos. Por qualquer motivo, evite ter contato ou enviar mensagens para outras pessoas. Espere até que você possa ter uma noção melhor da situação, que você esteja mais tranquilo, tranquila. Contenha a sua ansiedade em agir. Não se apresse em pecar. Seja prudente, não grave mensagens que envolvem assuntos sensíveis. Não grave mensagens que envolvem assuntos sensíveis. Receba isso na sua vida. E tenha isso por prática. Você vai evitar muitos problemas para você mesmo. Nesses casos, se empenhe para tratar o problema sensível pessoalmente. Ou por uma ligação telefônica. Converse com a pessoa, ouça a voz da pessoa. Às vezes você nem sabe o que ela está vivendo. Dependendo do que você ouvir da voz da pessoa, você vai querer ou até orar por ela. Você não sabe o que ela está vivendo. Em momentos tensos, por qualquer motivo, evite ter contato, evite essas situações. Evite enviar mensagem. Cuidado para não repassar forward indevidamente essas mensagens e propagar fake news. Para não se tornar cúmplice de mentiras que você nem conhece a origem. E se tornar assim, diante do Senhor, também um mentiroso. Se empenhe para conversar somente o necessário. Ah, mas eu gosto de falar muito. Então fale muito com o Senhor. Ele vai querer te ouvir. Eu sei o que eu estou falando. Você não consegue parar de falar? Fale muito com o Senhor. Mas evite conversar muito com as pessoas. Uma instrução que está nas Escrituras Sagradas. Mislei, Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Quando as palavras são muitas, não falta pecado, mas quem controla suas palavras é sábio. Não crie inimizade por querer defender o seu ponto de vista, que pode estar errado. Aliás, na maioria das vezes o nosso ponto de vista está errado. Se você entende que errou com alguém em alguma situação, vá. Pise no seu orgulho, peça perdão e não peque mais, porque é isto que a instrução de Hashem nos ensina a fazer. Meler Davi, em uma situação, ele permitiu que um pequeno orgulho entrasse no coração dele, que transformou em uma obstinação. Queria fazer de qualquer jeito.
E então ordenou que o general do seu exército, Joabe, fizesse um censo para saber o número total de pessoas que tinha em seu reino, na terra de Israel. Embora Améler Davi tivesse sido alertado do perigo de fazer aquilo, uma loucura, por estar ele obstinado, ele não ouviu e seguiu no desejo do coração dele. Se você quer muito fazer a sua vontade de forma obstinada, contrária às instruções da Torá, saiba você que Hashem não vai te impedir. Mas se prepare para as consequências criadas pelas tuas próprias ações, as tuas próprias escolhas, a tua obstinação de coração. Depois que Améler Davi estava com os números do censo em mãos, a obstinação dele passou. E Davi caiu em si, porque ele havia sido elevado em algum lugar e não era na presença do Senhor. Por isso que ele caiu em si. O que eu estou fazendo da minha vida? Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10 a 15. Depois que havia feito o censo, porém, a consciência de Davi pesou. Foi alguém que foi lá falar com ele alguma coisa? Davi disse a Adonai: eu pequei grandemente no que fiz. Agora, porém, Adonai, por favor, perdoa o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. Quando pela manhã Davi levantou-se, essa palavra de Adonai veio ao profeta Gade, o vidente de Davi. Vá e diga a Davi que isto é o que Adonai diz. Eu estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade veio a Davi e lhe falou. Ele disse: você quer 7 anos de fome na terra? Presta atenção nas punições. Fome na terra. Ou quer fugir diante dos seus inimigos por 3 meses? Fugir dos seus inimigos, enquanto eles o perseguem. Ou 3 dias de praga em sua terra. A praga já começou. Eu receio que os outros 2 estão a caminho. Hoje, no nosso tempo. Pense sobre isso e diga-me, o que eu devo responder àquele que me enviou? Davi disse a Gade: isto é muito difícil para mim. Caiamos na mão de Adonai, porque suas misericórdias são grandes, em lugar de cair na mão do homem. Então Adonai enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até o final do tempo especificado. 70.000 do povo morreram entre Dan e Beersheba. Améler Davi cometeu um grave pecado diante de toda a congregação de Israel e diante de Hashem, com graves consequências. Para se fazer um censo entre o povo de Israel, sem trazer consequências entre o povo, era necessário seguir um protocolo, as instruções definidas por Hashem, escritas na Torá. E Améler Davi, no seu orgulho pessoal, na sua obstinação de coração, não fez isso. O pecado traz sempre consequências com mortes. E as nossas más ações sempre produzirão, de alguma forma, más colheitas. Améler Davi, o líder, pecou diante de todo o povo de Israel, que também se tornou culpado.
diante de Hashem. Um escândalo para o nome sagrado de Hashem e com consequências, com um preço a pagar. Não consigo imaginar como Meller Davi ficou após aquele evento onde 70 mil homens morreram. Imagine as esposas que perderam seus maridos, filhos que perderam seus pais, pais e mães que perderam seus filhos, irmãos que perderam outros irmãos. Um caos. Quanto sofrimento e dores causada pelo erro de um líder. Como você se sentiria se você estivesse entre os parentes dos mortos? Para você meditar. Uma pessoa tomou uma decisão e o seu familiar morreu. Como você se sentiria? E se você fosse esse líder? Diante de uma crise nacional, com a pressão do povo, fazendo passeata, provavelmente, você teria forças para se manter no cargo? Eu acredito que qualquer um de nós que fôssemos responsável pela morte de uma única pessoa, teríamos um peso imenso para carregar na nossa vida nessa terra. Meller Davi errou, pecou contra Hashem e contra o povo de Israel, se arrependeu, pediu perdão, assumiu as consequências pelos seus erros, com consequências graves, mas ele não interrompeu o chamado de Hashem para a vida dele. Nem perdeu a unção que ele recebeu de Hashem através do profeta Samuel. Por causa da imensa vergonha pública que ele sofreu. Nós, muitas vezes, a gente quer desistir do chamado de Hashem por nada. Davi sofreu a verdade, se resignou, ofereceu sacrifícios, como ordena a Torá fazer, e seguiu no seu chamado por Hashem, como rei da casa de Israel, dia após dia. E completou sua carreira sem se deixar ser abalado por estes grandes pesares. Entretanto, fica um alerta. Nós podemos interromper o nosso chamado se alguma coisa nos trazer algum tipo de vergonha. Ai, quer saber? Agora eu acho que eu não vou mais lá na congregação. Descobriram. Parece que o problema não é o pecado, o problema é descobrirem o oculto. E podemos, por orgulho pessoal, nós mesmos, com as nossas ações, nos inutilizarmos como soldado do reino dos céus, impedindo nossas vidas de continuarem a ser usadas por Hashem nessa terra. Existem pessoas, líderes de congregação, que foram levantadas e chamadas por Hashem, enviados por Yeshua. Pessoas que cometeram algum erro, pessoas falhas, como todos nós. Cometeram algum pecado e por vergonha das pessoas, do que elas falavam ou publicavam nas redes sociais, desistiram dos seus chamados. Quer saber? Vou voltar para o meu trabalho. Vou voltar a pescar. Se você é uma dessas pessoas, se arrependa dos seus pecados, confesse, peça perdão ao Senhor e volte. Retorne para a sua posição, para o seu chamado. Retorne à sua posição de soldado nessa guerra contra as trevas. Adão com sua esposa no Gan Éden pecaram. E por vergonha se esconderam.
Eles não tiveram vergonha por causa do pecado que eles cometeram e que deveriam ter vergonha do pecado. Mas não foi esse o motivo. Vamos ler. Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Eles tiveram vergonha e se esconderam porque eles estavam nus e a vida deles haviam sido expostas à realidade pelas ações deles. Não era por causa do pecado. Muitas pessoas continuam fazendo a mesma coisa, segue com suas vidas imersas no pecado e nem se incomoda com isso. Isso não é problema para elas. Sem ter a consciência de que o pecado traz consequências sobre a vida dela e sobre a vida das pessoas pelas quais elas são responsáveis. Consequências. De forma direta ou indireta. Pessoas que vivem imersas no pecado e não se incomodam. Mas quando alguém descobre, vem a vergonha. E com orgulho traz sua justificativa. Mas não se arrependem de seus pecados. O Senhor não deseja expor a sua vergonha, então se converta. Se arrependa enquanto é tempo e se volte para o Senhor. O nosso orgulho nos separa do que é correto. Se nós realmente tivermos um espírito de arrependimento pelo que fizemos de errado, com um coração humilde, assumiremos a responsabilidade dos nossos próprios erros, da nossa culpa, sem tentar transferir ou justificar o nosso sofrimento às circunstâncias da vida ou até mesmo a outras pessoas. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha esposa. A culpa é sua. Seja correto diante do Senhor. Se você se humilhar diante de Hashem, o Senhor é poderoso para mudar a sua história de vida. Não importa o tamanho do seu pecado, porque esse pecado não é maior do que a misericórdia de Hashem. Mele Davi errou, perdeu 70 mil homens. Um caos. Agora imagine você se Mele Davi, na vergonha dele, do pecado dele, descoberto ali diante dos outros, tivesse tomado a decisão de renunciar. Quer saber? Não quero mais brincar de rei. E deixasse o trono de Israel, deixasse o seu chamado ali, uma terra sem um comando, sem um líder, sem um rei. À frente está completamente exposta a ataques dos seus inimigos e adversários. E diante de uma situação dessa, todo o povo de Israel ficaria exposto à morte ou à escravidão. 70 mil iria se tornar uma coisa muito pequena. Será que compreendemos que sair da nossa posição em uma situação dessa só criará um estrago ainda maior? Um prejuízo ainda maior do que o que o nosso pecado já causou? Um marido que discute com sua esposa ou vice-versa, ou qualquer pessoa que possa ter um desentendimento com uma outra, isso produz divisão, divisão é pecado. Além do mais, uma pessoa magoada, se sentindo ferida, pode se recusar a conversar para se reconciliarem. Isso também é pecado. E isso ocorre por causa do orgulho ferido.
e não por vergonha do pecado produzido pela divisão. E agindo dessa forma, a situação pode se agravar ainda mais. Hashem deseja que as pessoas caminhem em unidade, com o mesmo propósito, na mesma direção. Guarde isso no seu coração. Se você não tratar o seu orgulho, ele poderá fazer de você uma máquina de produzir erros, delitos e pecado. Uma máquina de guerra contra a tua própria vida e a vida de outras pessoas ao seu redor. O seu orgulho. E cada vez que você pecar novamente, não importa se em seus pensamentos, sentimentos ou nas suas ações, mais vergonha você terá e mais difícil ficará de aproximar-se de outras pessoas. Ou mesmo de Hashem. Você sempre buscará uma oportunidade para se isolar, se esconder das pessoas. Sempre vai estar buscando por um quarto escuro para se agarrar na depressão. O texto que nós lemos em Yeshaiah, Isaías, capítulo 43, versículo 22 a 28, temos a declaração sobre um pai amoroso ferido no seu coração por causa do afastamento dos seus filhos. Muitas vezes é complicado entender o que ocorre com as pessoas que escolhem se afastar de Hashem através de Yeshua, o único que pode perdoar os nossos pecados e corrigir os nossos destinos. Nós precisamos admitir e enfrentar o nosso orgulho ferido, porque sempre queremos fazer as coisas certas, pelo menos no nosso entendimento. Mas se isto não for por amor, também será arrogância. É pecado. Uma pessoa não deveria querer ter sucesso para conquistar o amor, a admiração de outras pessoas. Mas uma pessoa deveria amar e admitir Hashem, e admirar Hashem, e ser uma boa testemunha de Yeshua. E confiar que nas lutas e desafios o Senhor continuará sustentando a sua vida. E assim, naturalmente, esta pessoa conquistaria o sucesso verdadeiro. Sucesso duradouro. Ainda nessa terra. Mas os valores têm sido invertidos nessa terra. Pessoas têm vivido em maldições contínuas e não conseguem interromper esse fluxo maligno na vida delas, porque está presos em valores que em breve deixarão de existir. E o que elas farão? Pessoas não se retratam, não se convertem, não se permitem serem curadas. O que ocorrerá com essas pessoas? Muitos sistemas têm feito as pessoas acreditarem em mentira, em detrimento da verdade de Hashem. Hashem Emet. No texto que lemos na Brit Hadashah, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 11, nos desafia o entendimento que essas ações que envolvem o nosso orgulho são inclinações da carne e estão ligadas somente a esse mundo. O nosso orgulho pessoal faz com que nos importemos somente com a nossa reputação. O que as outras pessoas pensam e falam a nosso respeito, como elas nos observam. E essas pessoas nunca vão se importar com uma forma
com que Hashem as observam. E podemos dessa forma destruir, com as nossas ações, a nossa própria reputação diante do Senhor. Como poderia um casal se admirar se um deles ou os dois são explosivos no seu lar? Uma mãe, um pai admirar um filho irada e vice-versa. Estas reações, além de criarem inimizades entre familiares, criam inimizades entre pessoas e Hashem. É possível um crente carnal ter um aroma agradável diante de Hashem? Pergunta para você avaliar. Mesmo com suas ofertas, será que vai ter um aroma agradável diante do Senhor? Mudanças são necessárias e se faz urgentes. Se você hoje tem motivos para se envergonhar do seu proceder, não caia na cilada do orgulho. Se afaste disso em nome de Yeshua. Tome o caminho correto, peça perdão, humilhe-se. Se outra pessoa não aceitar o seu perdão, entenda que a sua parte foi realizada. A sua responsabilidade é viver em conformidade com as instruções da Torá. E então Hashem abençoará a sua vida. Hashem é poderoso para limpar a sua vida, remover o seu pecado para que você possa reescrever uma nova história da sua vida. Ainda que as pessoas possam tentar lembrar dos teus pecados passados, lembre-se em primeiro lugar que você foi perdoado completamente e siga o chamado de Hashem para a sua vida. Então, tome força, vá e não peque mais. Se você, por algum motivo, presenciou o erro, o pecado de alguém, uma pessoa comum ou até mesmo um líder, tenha sabedoria para lidar com a questão e com temor a Hashem no seu coração. Haja com misericórdia, interceda a Hashem por misericórdia para que a situação seja transformada. Você não sabe o que a outra pessoa tem passado na vida dela. As lutas, as batalhas que ela pode estar travando em um momento ruim, um dia mau. Você não sabe os traumas, as dores que a outra pessoa tem carregado como fardos pesados na vida dela. Domine a sua raiva, a sua ira. Isto está nas tuas mãos fazer. Proceda bem e você será aceita. Não permita que Satã utilize o seu orgulho ferido para fazer você acreditar no seu engano, que você é melhor do que a pessoa que errou. Não propague fogo estranho para você não se queimar. Não propague discórdia para que ela não retorne e entre no seu lar. Não fira as pessoas. Não contamine. Não mate outras pessoas no seu coração e no coração de outras pessoas. Cuidado! A terra inteira está em teste, e um teste difícil. E você também está nessa prova. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Pecados não podem ser de forma nenhuma justificados, mas agir como exterminadores de alma e acreditar que podemos ser salvos pelo Mashiach Yeshua não faz nenhum sentido e até beira a loucura. Isso é demais para mim.
O que eu recebi não tem perdão. Avalie a sua vida. Porque possivelmente você precisa do perdão do Senhor. Para nós fecharmos, entretanto, é nosso dever como pessoas que dizem ser tementes ao nome de Hashem, propagar as boas novas, a shalom e não a guerra. Já chega esta guerra que está ocorrendo na terra, planejada pelo mal, em unidade, sentados na mesma mesa para matar tantas pessoas inocentes que acreditam no engano delas que estão defendendo suas pátrias. Tenha misericórdia para não descobrir a nudez, a vergonha de ninguém, porque o Senhor não deseja expor a sua vergonha a ninguém. Se você pecou, não endureça seu coração. E essa mensagem, ainda que você esteja colhendo consequências do seu próprio erro, porque com a sua correta decisão em direção ao arrependimento e com a ajuda de Hashem, certamente tudo será corrigido e superado. Lembre-se como Hashem tem nos tratado até aqui e desta mesma forma seguirá nos tratando nos dias futuros. Tehillim, Salmos, capítulo 103, versículo 10 a 12. Não nos tratará como os nossos pecados merecem, nem nos retribuirá por nossas ofensas, porque sua misericórdia para com aqueles que o temem é tão elevada sobre a terra como o céu. Removeu de nós o pecado para tão longe quanto dista o leste do oeste. Se você ainda é escravo do seu próprio orgulho, tome poder de Hashem. Tome poder dessa palavra que está sendo ministrada hoje para nós, no seu coração, na sua vida, e seja curado, curada desta enfermidade agora. E de modo definitivo, corrija o curso da sua história. E certamente Hashem concederá a você honra. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 19/3, teremos uma única paraxá, 25. Zav, de esta ordem. Nessa paraxá, Hashem continua ensinando Moshe sobre várias outras leis relativas ao serviço no Mishkan, concentrando-se mais diretamente no serviço dos Kohanim. A Torá ensina sobre os vários tipos de korbanot, ofertas, que Aharon, seus filhos e as gerações posteriores estariam oferecendo, e estas ofertas deveriam ser trazidas com umas intenções apropriadas e consumidas em um estado de pureza espiritual. E assim segue. Convoco a todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, eu te dou graça pela tua bondade, pelos teus ensinamentos, por quem o Senhor é, me ajude a santificar o teu santo nome. Obrigado pela tua provisão, nada tem nos deixado faltar, perdoa os meus pecados. Pai, me ajude a tratar o meu orgulho. Tem coisas que acontecem que realmente me deixam magoado. E eu confesso isso diante do Senhor, e eu quero ser curado. Para que eu não venha, Pai, propagar isso na vida de outras pessoas. Me ajude a ser uma luz do Mashiach. Me ajude a ser uma chave na tua mão, uma chave que abre portas de cadeias, prisões na mente, prisões espirituais, prisões que tem lançado, Pai, pessoas aí em situações de desespero, em cárceres, muitas vezes, invisíveis. Me ajude a ser uma chave na tua mão. Me ajude, Pai, a propagar Shalom, onde quer que eu esteja, não a divisão. Me ajude a ser prudente com as ofertas que nos chegam continuamente. Mensagens aí trazendo terror e desespero. O Senhor não tem isso para nós. Nos ajude a estar percebido sim do que está ocorrendo na terra, para apresentar o Senhor em oração e confiar no Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar qualquer coisa, Pai.
Nos ajude a estar atento, mas não desesperado com nada. É o que eu lhe peço. Nos ajude a confiar no Senhor. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é o bem maior e mais precioso que nós temos nessa terra através de Yeshua. Não há outro. Nos ajude a compreender isso, para que a gente não seja arrastado no mar de lama que está sendo derramado sobre toda a terra, proveniente da Ásia. Tenha misericórdia, nós dependemos do Senhor. Eles estão unidos, Pai. Quem não está unido muitas vezes é o teu povo. Nos ajude a sermos instrumento na tua mão, para que essas mensagens possam chegar até os ouvidos das ovelhas perdidas da casa de Israel, que em toda a terra, e ao ouvir, elas possam receber no coração e reconhecer o Mashiach Yeshua e seguir na tua direção. Não por nós, mas pela tua bondade, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Nos ajude. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado pelas tuas exortações para a minha vida, para o meu próprio bem. Obrigado pelas tuas correções. Nos ajude a propagar vida, e vida com uma abundância, com uma alegria, ainda nessa terra em caos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.